Mas é um prazer estar aqui com vocês. Como disse o pastor Wagner, passei aí pelo vale da sombra da morte, mas Deus é maravilhoso demais. Esses últimos dias fiz uma cirurgia, estou ainda em recuperação, mas tenho sentido a mão poderosa de Deus comigo. Deus tem sido muito bom. E, gente, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Rogério, você que está ajudando aí, me sinaliza só se deu certo, tá? Deixa eu abrir aqui, só um instante. Está aparecendo aí? Tudo certinho? Tudo certinho. Muito bem. Quando o pastor Wagner me convidou, geralmente eu não dou título às mensagens que eu prego, porque alguns episódios acontecem comigo e na hora da mensagem, ali sentado, esperando o momento de pregar, o Espírito Santo me toma e muda a mensagem. Aí eu dei um título. Aí às vezes o título não tem nada a ver com o que eu vou pregar. Aí muitas vezes eu não dou o título, mas desta vez eu dei o título, senti que esse era o tema que Deus queria que eu trouxesse para a sala 57 hoje aqui, tá bom? Então o título é esse aí, gente, ó. Epíteto repetitivo. O modelo usado por Deus, entenda por quê. Então, é um termo que não é muito comum, esse epíteto repetitivo, por isso eu coloquei aí na tela e a gente vai usar hoje bastante a tela para fixar melhor a ideia da mensagem de hoje, para mim e para você, tá bom? Então, a despeito dos momentos de oração que já tiveram aqui, permitam-me fazer mais uma oração. Deus amado, Deus bendito, quero lhe fazer os três pedidos especiais que tenho feito ao longo deste ano. Estamos finalizando o ano, no último mês do ano, e eu tenho feito insistentemente esse pedido que quero fazer agora na sala 57, Senhor. Por favor, transforme a sua palavra em uma semente, a semente do evangelho eterno. Segundo pedido, transforme o meu coração, o nosso coração, em um solo, mas um solo fértil. E em terceiro e último lugar, um pedido grande. Senhor, pegue a semente da sua palavra e lance-a no solo do nosso coração e agoe este solo com a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo, de forma que essa semente, ela nasça, ela cresça e ela produza frutos para a sua honra e para a sua glória. Eu te peço que seja assim, mas peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, queridos, vamos pensar aqui um pouquinho. O texto bíblico é esse aí que está na tela. Procure aí na sua Bíblia, Lucas, capítulo 22, vamos ler os versos 31. Na verdade, vamos ler até o 34. Eu coloquei aí até o 32, mas vamos ler até o 34, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, negarás que me conhece antes que o galo cante. Um texto bastante conhecido, ele não será o texto principal da mensagem de hoje, porque na verdade vamos ler vários textos, mas eu queria rapidamente fazer algumas considerações a partir desse texto. O texto coloquei aí na tela também, vou passar esse material para o pastor Wagner. Primeira coisa que ressalta aqui nesse texto é que Pedro tornou-se alvo do inimigo. Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, Satanás pediu você. Uma coisa é fato, gente. Muitos de nós temos nos tornado alvos do inimigo. Como assim, pastor inimigo? Exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Satanás não está nem aí com aqueles que não têm compromisso com a verdade. Satanás não está nem aí com aqueles que não têm tempo para as coisas de Deus. Satanás não está nem aí
para aqueles que não têm uma vida de devoção pessoal com Deus, de consagração, de intimidade com Deus. Satanás está preocupado com você, que acorda todos os dias de manhã. E a primeira coisa que você faz é buscar o Todo-Poderoso, é buscar o batismo do Espírito Santo. Aí, muitas coisas estão acontecendo com os servos e servas de Deus, porque eles estão se tornando alvo do inimigo. E muitas vezes, quando ele não atinge você, ele atinge quem você ama, para fazer você sofrer. Essa é a realidade da vida. E eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui agora estão concordando comigo. É, pastor, temos sido alvo do inimigo. Outra coisa que ressalta aqui nesse texto é que Pedro seria peneirado como trigo. A figura de linguagem aqui para Pedro não deixou dúvidas. Se você quer entender melhor, vai dar uma pesquisada depois como é que o trigo era peneirado. Era um processo, gente. E significava dizer que não seria fácil a vida de Pedro. Ser peneirado como trigo era um processo de sofrimento, de dor. E vocês sabem que a vida de Pedro não foi fácil. A história até diz que ele foi colocado dentro, de cabeça para baixo, dentro de um caldeirão de óleo quente. Outra verdade que ressalta aí é que, apesar de tudo isso, de ser alvo do inimigo, de ser peneirado, Jesus deixou claro para Pedro: Pedro, você não vai ficar sozinho. Eu roguei por você, Pedro. Era Jesus dizendo: eu vou estar junto de você todo o tempo, não se preocupe. Apesar de todo o sofrimento que você enfrentar na vida, não esquece, você não está sozinho. Gente, eu não acredito no acaso, tá? Eu acredito na providência de Deus. Você que está conectado agora ao vivo aqui na sala 57, tanto no Zoom como lá no YouTube, você não está aí agora por acaso. Deus está trazendo um recado nesta manhã. Filho, filha, você não está sozinho, apesar de todas as lutas e provas. Eu estou com você, assim como ele garantiu a Pedro. Você que está assistindo depois numa gravação, saiba disso. Você acessou o link aqui da sala, a gravação, para Deus poder te dizer nesse momento: eu estou com você, você não está sozinho. Jesus está ao seu lado. Essa é a mensagem deixada aí nesse texto. Outra coisa, Pedro não estava convertido naquele momento. Pedro não estava verdadeiramente convertido. E eu fiquei pensando, eu sou adventista de berço, tenho 55 anos. Sou pastor dessa igreja há 24 anos, vou fazer 25 anos. E você imagina Deus dizendo para mim: pastor Edmir, você ainda não está convertido. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Duro, não é? E você sabe que muitas vezes quando alguém diz alguma coisa dura para a gente não gosta. A gente fica magoado. A gente quer usar os nossos argumentos, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, Pedro entendeu. E Jesus estava dizendo: Pedro, você ainda não está convertido. Mas o texto também diz que um dia Pedro seria convertido, porque Jesus disse: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro seria uma espécie de instrutor, de orientador. Ele seria um modelo, um exemplo para os outros discípulos quando ele se convertesse. Ah, gente, esse momento na vida de Pedro aqui é um momento que eu desejo para mim. Eu desejo ser uma bênção na sua vida, na vida das pessoas que me cercam, no meu ministério. Pedro, um dia, ele se converteu. E isso é uma esperança para mim e para você. Vamos a uma série de textos bíblicos, começando com Gênesis 22, 11, tá? Então se preparem aí, a gente vai dar uma caminhada nos textos bíblicos agora. Mas eu queria fazer aqui um acordo com vocês. Nós vamos ler vários textos, e esses textos, eu quero que você tenha uma pergunta em sua mente, tá bom? Uma pergunta na mente. A pergunta é o seguinte: os textos que nós vamos ler agora, eles têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum. E eu quero que você fique observando os textos que nós vamos ler com essa pergunta na mente. O que é que esses textos que nós vamos ler agora, serão vários textos, eles têm em comum? Vá prestando atenção na leitura de cada um deles e no final eu vou te fazer a pergunta. E aí? O que é que esses textos têm em comum? E você vai ter que responder isso para mim. Então, Gênesis 22, verso 11. O que é que diz o texto aí de Gênesis 22, verso 11? O texto diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. O que é que o anjo bradou? Abraão, Abraão.
E ele respondeu: Eis-me aqui. Então, esse é o primeiro texto da nossa jornada de textos bíblicos. Gênesis 22, verso 11. Não esquece da pergunta: o que é que esses textos têm em comum? Segundo texto bíblico está em Gênesis 46, verso 2. Diz assim: Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Esse é o segundo texto. O terceiro texto está em Êxodo, capítulo 3, e o verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. O quarto texto bíblico, ainda no Antigo Testamento, 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. O quinto texto bíblico agora está no Novo Testamento, é o livro de Lucas 10, 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Lembre-se da pergunta: o que é que os textos têm em comum? Sexto texto, Atos 9, verso 4. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sétimo texto bíblico, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Aí eu quero fazer a pergunta aqui a vocês. O que é que esses textos bíblicos todos têm em comum, gente? Todos. Deus, ao falar com a pessoa, ele repete o nome duas vezes. No caso deste último texto, não é de uma pessoa em específico, mas é de Jerusalém, representando um povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Você percebeu isso? Em todos eles, Deus repete o nome das pessoas. Eu quero que você fique com essa pergunta na mente, porque ela vai ser parte importante da nossa reflexão. Por quê? Deus usou esse método de repetir o nome das pessoas, tá? Esse método chama-se epíteto. Por isso que o título da mensagem é epíteto repetitivo. Epíteto é um método linguístico que a gente usa para enfatizar algo na nossa mensagem. Quando você quer enfatizar algo que você quer ressaltar, você usa um método chamado epíteto. Epíteto. Existem vários tipos de epítetos. Existe, por exemplo, o epíteto qualitativo. Eu vou citar dois momentos em que o epíteto qualitativo de Todo-Poderoso foi usado. Um foi em Apocalipse 1,18, lá na ilha de Patmos, João, para enfatizar que Deus é realmente poderoso. Ele diz aqui, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esse epíteto é um epíteto de qualitativo, para refletir, transmitir uma qualidade de Deus. Ele é todo-poderoso. O outro texto está em Apocalipse 4:8, usa o mesmo epíteto qualitativo, quando João, escrevendo lá sob inspiração do Espírito Santo, ele diz: os quatro seres viventes, tendo cada um deles expectativamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor, por trás e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então você entendeu? A Bíblia usa o método de epíteto. Esse que eu citei agora foi epíteto qualitativo. Os que nós lemos são epítetos repetitivos. Neste caso, é Deus agora usando o método, falando com seres humanos e repetindo o nome deles. Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Simão, Simão, Marta, Marta, Saulo, Saulo, Jerusalém, Jerusalém. A questão que eu ressalto aqui, repito, é: por que a divindade? Por que Deus repetiu o nome dessas pessoas? Ou seja, por que é que ele, em algumas ocasiões, chamava as pessoas repetindo o nome duas vezes, usando o método repetitivo? Eu quero apresentar, queridos, nessa manhã, três razões. Três razões que compreendo e justificam por que Deus usava o método do epíteto repetitivo. Primeira razão, uma possível explicação é essa aqui, ó. Indicava algo muito importante que ia ser dito logo em seguida a repetição do nome.
E quando atrelada a um chamado, servia para enfatizar a importância do chamado e destacar a urgência da mensagem que Deus estava transmitindo. Resumindo, normalmente a repetição do nome era seguida de uma grande missão, um grande desafio. Se você lembrar do contexto dos textos que a gente leu, especialmente os primeiros, você observa que essas pessoas eram chamadas por Deus e logo em seguida ao chamado, logo em seguida ao epíteto repetitivo, Deus dava uma missão a essa pessoa. E a missão era muito grande, desafiante, inclusive. Segundo, alguns estudiosos também eles sugerem que a repetição do nome pode ser uma forma de requerer, de solicitar, de pedir intimidade e proximidade com o indivíduo chamado, ou seja, um chamado para a comunhão. Se você observar, dá para sentir inclusive o tom de voz de Deus. No primeiro momento, Deus estava chamando para dar uma missão. Uma outra possibilidade é Deus chamando a pessoa para ter um momento de comunhão com a pessoa. A gente percebe a mudança. Eu me lembro aqui de Marta, né? Marta, Marta, para um pouco. Era Jesus chamando Marta para ter um momento de comunhão. Então, essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese é essa aqui. Vou ler a parte de baixo que está em azul apenas. Quando Deus chamava a pessoa pelo nome duas vezes, era porque ele entendia que a pessoa precisava de mudanças na vida. Era um sinal de que você precisava ressignificar algumas coisas. Então, essas mudanças são um chamado para uma vida de testemunhos poderosos. É como se Deus estivesse dizendo para a pessoa assim: olha, eu quero você, eu quero contar com você numa grande missão que eu tenho, eu quero ter um momento de comunhão com você especial, mas do jeito que você está, querido. Do jeito que você está, querida. Não dá. Você precisa ressignificar a sua vida. Precisa ter mudanças aí na sua vida. Então, era essa as três hipóteses que eu queria apresentar para vocês da razão pela qual Deus usava o método do epíteto repetitivo, chamando o nome das pessoas. Então, vamos lá. Você lembra da primeira hipótese? Era um chamado, uma missão que Deus ia dar à pessoa que ele repetia o nome, chamando o nome duas vezes, usando o epíteto repetitivo. E eu tenho aqui alguns recadinhos para as mulheres da sala 57, e você que entrou agora pela primeira vez na sala 57. Deus tem um chamado às mulheres, gente. Olha só, no livro Beneficência Social, capítulo 17, Ellen White, citando Atos 9:36, menciona uma mulher que recebeu o chamado de Deus. Ellen White diz que era uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca, cujas, ó, presta atenção aqui, ó, cujas hábeis mãos eram mais ativas do que sua língua. Ela recebeu um chamado divino para aliviar a dor e o sofrimento de seus semelhantes. Na página 145 do mesmo livro, Ellen White diz que elas, essas mulheres chamadas por Deus, podem ocupar os seus lugares em sua obra nesta crise, e ele realizará por intermédio delas, se estiverem imbuídas com o senso do dever e trabalharem sob a influência do Espírito Santo. O Senhor refletirá sobre essas abnegadas a luz de sua face e lhes dará poder. Mulheres da sala 57. Deus tem um chamado especial para vocês. Amém? Deus tem um chamado especial para as mulheres. Deus tem um chamado especial para você, jovem. Você que assistiu à vigília e empolgado, se sentiu chamado por Deus e hoje está na sala 57. Olha só. Rapazes e moças, diz a serva do Senhor, vi que Deus tem uma obra para vocês. Tomem a sua cruz e sigam a Cristo, ou serão indignos dele. Mensagens aos Jovens, página 204. Ela diz ainda aqui, ó, os jovens devem ter ideias amplas e planos sábios para poderem tirar o maior proveito de suas oportunidades e para obter a inspiração e a coragem que animaram os apóstolos. Diz João: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. 1 João 2,14. Elevada norma é apresentada perante a juventude e Deus a convida a entrar em serviço real para ele. Jovens de coração sincero que se deleitam em ser alunos na escola de Cristo podem fazer grande obra pelo Mestre. Se tão somente derem ouvidos à ordem do capitão, ao ressoar ele ao longo das fileiras até o nosso tempo, portai-vos varonilmente
e fortalecei-vos. Esse é o convite de Deus, é o chamado de Deus para os jovens da igreja adventista do sétimo dia. Para você, jovem cristão de qualquer igreja que está conectado aqui com a gente, Deus chamou você para uma obra especial. Deus chamou os médicos, gente. No texto do livro Medicina e Salvação, olha o que a serva do Senhor diz. Os médicos que cultivam o senso da presença de Deus impressionarão seus pacientes com a influência da verdade. Quando eles mostram que creem verdadeiramente nas palavras, eu sei que o meu Redentor vive para fazer intercessão por mim, e porque ele vive, eu também viverei. A influência disto é sentida, diz Ellen White. Os médicos pouco sabem do poder que terão no quarto dos doentes se reconhecerem a presença de Deus. Suas palavras serão de um caráter tal que causarão impressões para o bem em sua mente. Então, Deus tem um chamado para as mulheres, Deus tem um chamado para os jovens desta igreja, Deus tem um chamado para os médicos, Deus tem um chamado para os professores que ensinam nas instituições adventistas e para os professores que são adventistas e ensinam em outras instituições. Que solene, sagrada, que solene, sagrada, importante obra é o esforço de representar o caráter de Cristo e seu Espírito a nosso mundo. Este é o privilégio de cada responsável e de cada professor com ele relacionado na obra de educar, instruir e disciplinar a mente dos jovens. Todos precisam estar sob a inspiradora, confortante convicção de que estão, sem qualquer dúvida, tomando o jugo de Cristo e levando o seu fardo. Conselho sobre Educação, página 142. Deus tem um chamado para os professores. Você que é professor, está conectado aqui na sala 57. Deus tem um chamado para você. Ah, eu não coloquei aqui porque seria enfadonho demais. Eu tenho textos da serva do Senhor dizendo que Deus tem um chamado para toda a igreja. Deus tem um chamado para os obreiros desta igreja. Deus tem um chamado para os comportores. Deus tem chamado para os pastores que estão jubilados. Você, que é meu colega pastor, está aqui na sala 57, você está jubilado, mas você não deixou de ter um chamado por Deus. Deus tem um chamado para as crianças. Deus tem um chamado para os juvenis. Deus tem um chamado para todo mundo que está aqui hoje conectado. Você entendeu isso? Muito bem. O segundo motivo que eu apresentei aí foi um chamado para a comunhão. Esse chamado, esse epíteto repetitivo, quando Deus chama você duas vezes pelo seu nome, pode ser que ele esteja te chamando para um momento de comunhão com ele. Você lembra, no caso de Maria, perdão, no caso de Marta, quando Jesus estava ali com Maria aos seus pés? Olha o que Ellen White diz aqui no Filhos e Filhas de Deus. Qual Maria precisamos assentar-nos aos pés de Jesus para dele aprender, tendo escolhido aquela melhor parte que jamais nos será tirada? Maria escolheu a melhor parte. Foi por isso que Jesus se dirigiu a Marta. Era como se ele tivesse dizendo, Marta, você precisa fazer o mesmo que Maria fez. Vem cá, para um pouco. Você está correndo demais. E lembrem-se, ela estava procurando fazer o melhor para Jesus, viu? Ela estava se ocupando com coisas para Jesus. Mas nós não podemos deixar que o nosso tempo para cuidar das coisas de Deus roube o nosso tempo para estar com o Deus das coisas. Marta estava fazendo comida, refeição para o Senhor Jesus. Uma coisa excelente, maravilhosa. Deus não é a favor do preguiçoso, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Marta, vem para cá, para um pouco. Segue o exemplo da tua irmã Maria. Estou convidando você para um momento de comunhão comigo. Me coloque em primeiro lugar, Marta, na sua vida, e as outras coisas serão acrescentadas para você. Deus usava o método do epíteto repetitivo para algumas pessoas para chamá-las a um momento especial de comunhão, de intimidade com Ele. Ele reconhecia que essas pessoas precisavam se desligar um pouco, parar um pouco e dizer: Senhor, estou aqui, fala comigo. Muito bem. Eu quero apresentar aqui o terceiro e último motivo para a gente concluir a mensagem dessa manhã. O terceiro e último motivo era Deus dizendo assim: olha, do jeito que você está, não dá. Deus usava o método repetitivo para dar um desafio, uma missão enorme, gigantesca a algumas pessoas. Deus usou o método repetitivo para Marta. Deus usou o método repetitivo para Saulo, quando ele disse Saulo, Saulo, lembram? Para manter um momento de comunhão com eles, mas Deus usou
o método do epíteto repetitivo para algumas pessoas para dizer, olha, do jeito que você tá, não dá. Pedro, do jeito que você tá, não dá. Você precisa se converter. Quando você se converter, aí sim, eu tenho uma missão para você. Sabe, nessa manhã, Deus está chamando você para uma mudança de vida. Muitas vezes, por seu amor por nós, por seu cuidado, por sua misericórdia, Deus tem que chegar para a gente com esse jeito todo especial que Ele tem e puxar a nossa orelha. Eu lembro da minha mãe. Eu sei exatamente pelo tom de voz dela, quando ela me chamava, a razão pela qual ela estava me chamando. Já contei aqui na sala 57, vou só relembrar. Quando garoto, influenciado por amigos, havia um padre que morava bem na frente da minha casa, padre Ceslau, um polonês, e eu ia muito na casa dele com a minha irmã, dar estudo bíblico a ele. Ele amava o nosso estudo bíblico. A gente era juvenil, gente. Mas motivado por um colega, o colega me fez ir na casa do padre, entrei lá na casa dele, no quintal, e tirei cocos do pé de coco da casa do padre. E vendi ao próprio padre, sabe? Botei numa carroça de mão e levei lá e bati na casa dele e disse, seu padre, compra aqui esses cocos. Aí ele, meio polonês, falando português, ele dizia, ó, menino, eu tô achando que eu conheço esses cocos de algum lugar. Eu disse, não, padre, compra aí os cocos. E ele comprou os cocos e eu fui para casa todo feliz porque vendi os cocos. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, é de mim, quero falar com você. Pelo tom de voz, gente, eu disse, deu errado. Eu sabia que vinha um puxão de orelha. E minha mãe teve que puxar minha orelha. Mas o puxão de orelha que ela me deu naquele dia, as lições que ela me passou, foi porque ela me ama. Porque ela me ama. Uma noite, ela estava doente, meu pai estava trabalhando e passou alguns dias fora de casa. Ela foi no meu quarto e ela me chamou. O tom de voz do chamado dela não era uma repreensão. Era porque ela queria a minha presença com ela lá no quarto. Ela estava sofrendo e ela não queria ficar sozinha. E o tom de voz, o Edmia de mim que ela me chamou naquele dia, era só para dizer: fica aqui pertinho de mim. Quando o nome da gente é repetido, pode ser por motivos diferentes, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês alguns textos que me impressionam. Apocalipse 3,19. Jesus escrevendo à igreja de Laodiceia. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas quem conhece bem de profecia do livro de Apocalipse sabe exatamente para quem é essa carta de Laodiceia. E Deus disse assim em Apocalipse 3,19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você percebe o convite que Jesus está fazendo aí nessa carta? Um convite ao arrependimento. É ele dizendo para a igreja de Laodiceia: do jeito que vocês estão, não dá. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar. E o meu convite hoje para vocês é esse: mudem de vida. Eu estou repreendendo e disciplinando vocês por amor a vocês. Olha o que a serva do Senhor diz aí no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 541. Para o coração que foi purificado, tudo está mudado. A transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. O Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência à vontade de Cristo. E o homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. É Deus dizendo: olha, quando eu chamo você para uma mudança de vida, é porque eu sei que do jeito que você está não dá. E o que eu desejo de vocês é que haja uma transformação tão imensa, tão poderosa na vida de vocês, que essa mudança seja um testemunho vivo para as pessoas que cercam vocês. Para que todo mundo que conhecia o passado de vocês olhem para vocês e digam: nossa, que transformação, que milagre. Eu quero saber desse Deus que causou essa transformação tão poderosa na vida dessa pessoa. Gente, isso é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Deixa eu tirar aqui, interromper o compartilhamento. Eu espero que você esteja entendendo que você está na sala 57 nessa manhã, porque de alguma forma Deus quer usar o método repetitivo para você. Aliás, eu quero te fazer um convite agora. Não precisa você abrir o seu áudio, porque todos os áudios estão fechados, mas eu queria te fazer um convite agora.
um convite para um exercício simples. A pergunta principal dessa manhã hoje é o seguinte: se Deus fosse usar um método repetitivo agora, se Deus fosse chamar o teu nome duas vezes agora, nessa manhã, nesse momento que você está aqui conectado, ele usaria por qual motivo? Ele usaria porque ele quer te dar uma grande missão. Ele já percebeu que você tentou fugir da responsabilidade em algum momento. Ele já te lançou um grande convite para, quem sabe, uma função especial na igreja. Você fugiu, usou uma desculpa. E nessa manhã ele está te chamando, ele está usando o teu nome, o método do epíteto repetitivo, para dizer: olha, agora é a hora de você assumir uma responsabilidade. Não fuja. Ou você que está com uma responsabilidade grande aí, querendo desistir, largar, abandonar, e nessa manhã Deus quer reforçar o teu chamado, e Ele vai chamar o teu nome agora duas vezes para dizer assim: olha, você tem uma missão, não fuja, não desista. Diga como os homens do passado: eis-me aqui. Ou será que Deus está repetindo o teu nome hoje, nessa manhã, duas vezes, para te dizer: para um pouco, você está correndo demais. Eu sei que até da minha obra você está cuidando, mas agora eu estou te convidando para parar um pouco. Eu quero ter comunhão com você, quero intimidade com você. Só eu e você. Ou Deus está te chamando nessa manhã para dizer assim: filho, filha, quando é que você vai mudar? Porque do jeito que você está, não dá. Tantos apelos, tantas mensagens, tantos convites, e você continua do mesmo modo. Eu tenho uma missão para você. Eu quero ter intimidade com você, mas do jeito que você está, não dá. Está na hora de mudar. Se Deus fosse te chamar hoje, hein? Chamaria por qual motivo? Pelo primeiro motivo, para te dar uma missão ou para te desafiar a continuar na missão? Deus está chamando o teu nome duas vezes para dizer para você: olha, para um pouco, vamos ter comunhão, intimidade. Ou Deus está te chamando para dizer: ei, assim não dá. Está na hora de mudar. Deixa o meu espírito realizar em você as mudanças que você precisa. Então vamos fazer o exercício. Vou contar tempo três. Um, dois, três. Quando eu disser três, aí onde você está, com o seu óbvio desligado mesmo, você vai chamar o seu nome duas vezes. Você vai dar o tom que você entende o motivo pelo qual Deus chamaria o teu nome nessa manhã. Ah, pastor, eu acho que Deus chamaria o meu nome porque eu estou fugindo de uma missão e Ele está me chamando para me dar uma missão. Ou porque eu estou pensando em desistir de uma missão que Ele me deu. Então Ele vai chamar o teu nome nesse tom que Ele chamou os profetas no Antigo Testamento. Ah, pastor, eu acho que Deus vai chamar o meu nome do jeito que Ele chamou Marta. Porque eu estou muito ocupada, até mesmo com as coisas dele, viu? E eu preciso de mais tempo para ter comunhão com ele. Eu preparei umas telas aqui, não vou apresentar para vocês. Vou dar um timezinho antes da tarefa de chamar o nome aqui. O Espírito Santo me tocou aqui agora, Pastor Wagner. Me permita mais tempo. Spurgeon, gente. Spurgeon. Eu fui ler um pouco a biografia deste homem, sabe? Fiquei encantado. Ele tinha uma memória, velhinha. Ele tinha uma memória, eu estou vendo você aqui, velhinha. Ele tinha uma memória fotográfica incrível, gente. Ele era capaz de decorar quase que um livro inteiro. Na biblioteca dele tinha mais de 12 mil livros. Ele foi um dos melhores, maiores pregadores que já existiu depois da história do Novo Testamento. Ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele produzia sermões que vinha gente de outros países em navio buscar os sermões de Spurgeon para levar para suas terras. É, é, teve um momento na vida de Spurgeon que ele estava orando, isso é uma história bastante conhecida, e a rainha da Inglaterra é, mandou uma pessoa lá chamar ele porque queria falar com ele, e a pessoa que bateu lá na porta chamando disse: olha, disse para ela que eu não posso atender porque eu agora estou ocupado falando com o rei do universo. E aí na biografia diz assim: muitos atribuem o sucesso espiritual de Spurgeon à sua capacidade intelectual, às leituras que ele fazia dos livros, à sua capacidade de memória fotográfica de decorar as coisas. Mas uma das pessoas comentando a vida de Spurgeon diz assim: o sucesso dele não era essas coisas. O sucesso dele era que ele era um homem de comunhão com Deus, de oração, de busca diária pelo poder do Espírito Santo. Eu poderia citar outros exemplos aqui. Deus te chamaria para isso hoje, ou Deus te chamaria para mudanças incríveis. Eu li hoje de manhã, antes de entrar na sala,
Ellen White fez reuniões com líderes da igreja, que precisavam, líderes da igreja, que precisavam de transformações. Estava tendo um clima de competição entre eles, algo que os impedia, que bloqueava a ação do Espírito Santo. E Ellen White fez uma reunião com eles, teve momentos de oração com esse povo, lendo a palavra de Deus, buscando o poder do Espírito Santo. E Deus atuou de forma tão poderosa entre eles que muitos se levantaram, foram um ao outro e pediram perdão. Foram batizados ali pelo poder do Espírito Santo. Era como se Deus estivesse dizendo para alguns deles ali: olha, do jeito que vocês estão, não dá para eu colocar na mão de vocês uma missão tão sagrada. Ellen White chegou a dizer que já era para Jesus ter voltado. Essa igreja era para ter sido revestida do poder do Espírito Santo, mas ainda não foi, porque do jeito que nós estamos, não, não dá. A gente não pode colocar poder na mão de pessoas que não estão preparadas, porque vai usar esse poder de forma indevida. Então, se Deus chamasse o teu nome hoje, nessa manhã, duas vezes, chamaria de que forma? Então, vamos lá, o exercício. Um, dois, três, e você vai chamar, eu vou chamar o meu, e você vai chamar o seu aí, no seu cantinho, tá bom? Um, não esquece de chamar, tá? Um, dois, três. Eu sei exatamente a razão pela qual Deus chamaria o meu nome nessa manhã duas vezes. Eu sei, eu sei. E eu sei que você sabe também, não é? Você sabe por que Deus está chamando o teu nome nessa manhã duas vezes? Porque Deus está chamando Rogério, Rogério. Porque Deus está chamando Leila, Leila. Porque Deus está chamando Verônica, Verônica. Maria França, Maria França. Wagner, Wagner. Jairo, Jairo. Creuza, Creuza. Inalda, Inalda. Por que Deus está chamando você, Soraya, duas vezes? Rosa Rodrigues. Fernandes, Nuno, Nuno Fernandes. Marilene, Nelci. A moderadora Diana. Por que Deus chamou você duas vezes nessa manhã, minha irmã? Lídia Guzmão. Vocês sabem, eu sei, nós sabemos a razão pela qual Deus chama o nosso nome duas vezes. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero lhe agradecer por sua paciência, por sua misericórdia, por seu amor para comigo. E nessa manhã eu reconheço e sinto a necessidade de meu nome ser chamado duas vezes. E eu sei exatamente a razão pela qual o Senhor chamaria o meu nome nesta manhã duas vezes. Porque o Senhor usaria o método do epíteto repetitivo para comigo. Eu sei que meus irmãos também sabem. E nesta manhã eu quero me colocar em tuas mãos, colocá-los também em tuas mãos, para que o Senhor nos batize com o seu Espírito, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos dê capacidade de realizarmos a obra que o Senhor nos chamou a realizar, que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos o nosso tempo de forma que o nosso primeiro momento seja dedicado ao Senhor, que o nosso primeiro momento seja de intimidade, de comunhão com o Senhor. E isso tudo gera em nós transformação, mudança de vida. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, ouvindo a tua palavra. Eu te agradeço. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Edmir, que coisa, não? Repetir o nome, né, meu pastor? Um chamado, Deus confirmando a obra e o ministério da gente através do chamado. Que bom, pastor, que bom. Eu nunca tinha ouvido um sermão assim, primeira vez, sobre o epíteto da repetição. É. Deus usa esse método, pastor, porque ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele sabe exatamente por que chama e do jeito que chama. E eu espero que isso tenha ficado muito claro na minha mente e na sua mente também. Fique com essa mensagem na sua mente hoje, tá? E que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Quero deixar um abraço para a irmã Edna, lá de Aruá, Alagoas. Ela tem sempre orado por mim. Que Deus lhe abençoe, minha querida, poderosamente. O senhor já orou, meu pastor? Orei sim, pastor. Ore mais uma vez, amado. Vamos orar. Senhor, que privilégio é podermos estar aqui nesta manhã conectados
com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é colocar a nossa vida nas tuas mãos. Que o Espírito Santo, que é o agente responsável por operar em nós a transformação, efetuar em nós a mudança de desejo, mudança de caráter. E nessa manhã o teu Espírito nos batize, Senhor. Queremos ouvir a sua voz nos chamando, seja para uma missão, seja um convite à consagração, seja um chamado para repreensão, para uma mudança de vida. O que nós queremos é ouvir a tua voz e dizer: eis-me aqui. Abençoa cada um que está nesta sala, ao vivo agora, neste momento, ou aqueles que entrarão por alguma razão e ouvirão esta mensagem, que sintam o seu nome sendo chamado por Deus e respondam prontamente: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Esse é o meu desejo, é a minha oração. É em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu amigo. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu E creio eu mais creio mais nisso. em Deus porque você existe. É um epíteto repetitivo, Isso. não é? É um chamado repetitivo a uma vida vivendo essas ênfases aqui. Obrigado, meu pastor. Saúde, viu? Saúde para o senhor. Então, Obrigado, pastor Wagner. precisamos muito do senhor ainda, muito. O ministério também, a obra, o senhor tem um chamado, meu amigo. Um chamado. Amém. Amém. Deus te abençoe com graça e paz. Amém.